Se você deseja aprender sobre o livro de Apocalipse, o que é um Apocalipse, o que é literatura apocalíptica, o que significa as profecias bíblicas, se você quiser entender de forma descomplicada, de forma inteligente, de forma edificante, de forma didática, você está no canal certo. Aqui você vai ter as informações necessárias de forma desembaraçada. O que é um apocalipse? Toda literatura apocalíptica é escatológica. Em outras palavras, aborda a questão dos tempos do fim, o término do mundo segundo conhecemos, o começo de um novo ciclo, ou em alguns casos, o estado eterno. No entanto, nem toda literatura escatológica é apocalíptica. Pode-se falar, por exemplo, sobre a alma e seu destino, e isso nos levaria a tratar de certo aspecto de ensinamento escatológico normal. Os escritos que têm chegado até nós, que são chamados apocalípticos, possuem características distintivas, o que é salientado na discussão que se segue. De modo bem geral, pode-se afirmar que essa forma literária trata-se da escatologia, pois visa dizer-nos as condições que haverá nos últimos tempos, nos tempos futuros remotos, mas a sua apresentação fala daqueles acontecimentos futuros que terão lugar durante dias angustiosos, em que uma antiga era passará em meio a tempestades e agonias, iniciando-se uma era inteiramente nova através das mais severas dores de parto. No que concerne à atividade literária judaico-cristã, pode-se identificar o período dos escritos apocalípticos entre 165 a.C. e 120 depois de Cristo, que é o período que foi escrito os conceitos literários do que é um apocalipse, ou uma literatura apocalíptica, que diz respeito a fim de eras. Essa literatura antecipa o fim de um ciclo histórico, a saber, o ciclo judaico, o que se daria em meio às dores severas antes do nascimento da era cristã. Um exemplo, houve um apocalipse ali no Antigo Testamento, houve uma escatologia do Antigo Testamento, em que uma era antiga se passou através das mais severas dores e agonias que deu início a uma nova era, que é a era cristã. E essa era cristã ela já caminha para o fim. Então, em tempos angustiosos, teremos uma nova era, uma era através das dores, através da tribulação, através das angústias, que chamamos de fim do mundo, ou fim das eras. Os apocalipses cristãos refletem o desapontamento dos discípulos de Cristo por não ter se materializado o reino de Deus em sua própria época. E esse desapontamento foi apenas natural, e se pensou que os acontecimentos que sempre foram tomados como necessários na inauguração do reino deveriam ser transferidos para outra época, o tempo da volta de Cristo, não mais sendo atribuídos ao seu primeiro advento. Isso preencheu um vácuo psicológico, pois manteve os homens na esperança no estabelecimento do reino, ou seja, eles esperavam que os acontecimentos do Apocalipse acontecessem em suas próprias épocas. Por exemplo, em Mateus 24, ali temos uma pequena literatura apocalíptica, e eles esperavam para se cumprir seus tempos. No entanto, Jesus explicou que seria para tempos distantes, no futuro. Os apocalipses judaicos foram escritos na época de Antíoco Epifânio e posteriormente acompanhando as perseguições que houve naquele período histórico. Essa literatura apocalíptica teve a finalidade de dar aos homens a esperança quanto ao futuro, estando eles a passar por um presente declínio. Essa esperança contemplava particularmente o livramento através do vindouro Messias, bem como através do estabelecimento de seu reino. Pode-se ver facilmente que, tal como no caso dos apocalipse cristãos, a literatura apocalíptica judaica conservava a necessidade psicológica de saltar por cima de um presente difícil,
a fim de levar os homens a terem esperança e fé firme de que se cumpriria uma nova era de vitória e realizações. Embora isso não dispensasse grande agonia, também é verdade que, apesar da atividade da literatura apocalíptica nunca ter se tornado uma questão central no judaísmo, e apesar que a maioria dos rabinos judeus a ignoravam essencialmente, contudo, esses escritos serviriam ao seu propósito. O livro de Apocalipse é uma literatura apocalíptica por excelência, por falar de fim de era, de destruição e um novo nascimento. Por muitos anos foi discutido a legitimidade do livro de Apocalipse, rejeitada por alguns, mas através de séculos, através de tempos, o livro foi aprovado e entrou no cânon bíblico, livro canônico. Em contraste com isso, o espírito apocalíptico dominava a igreja primitiva. O fato que o reino de Deus não se materializou então, deu aos primeiros discípulos de Cristo a ardente esperança que a breve e mesma iminente segunda volta de Cristo, ou parousia, dos escritos neotestamentários, haveria de desfazer o erro de sua rejeição, cumprindo todas as expectativas da humanidade acerca de uma era melhor. Mas essa era melhor não haverá de iniciar-se senão através da morte agonizante e terrível da antiga era. E a literatura apocalíptica é, essencialmente, a descrição dessa morte febricitante, com descrições adicionais do glorioso nascimento da nova era que se seguirá. A literatura apocalíptica, pois tem um propósito presente. Os fiéis necessitam de força espiritual para passar pelas aflições, desapontamentos e pressões desta era ímpia em que vivemos. Serão mais capazes disso se puderem antever a vitória, a qual finalmente reverterá os terrores do momento presente. Os escritos apocalípticos prometem que os adversários de Deus não escaparão ao juízo por causa daquilo que fizeram, por seus feitos ímpios que praticaram. Além disso, promete que aquilo contra os que os perversos se têm oposto, o governo de Deus sobre a terra eventualmente se cumprirá a despeito deles. Outro sim, promete que até mesmo muitos daqueles que se têm oposto a isso, através dos juízos, haverão de reconhecer a mão de Deus na história, acolhendo a seu Cristo como Senhor.